Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema do nosso recolhimento de hoje é sobre a esperança e, particularmente, a ideia é aproveitar o ano do jubileu, em que muitas pessoas estão fazendo pequenas peregrinações até umas certas igrejas para alcançar, então, a indulgência plenária e depois alcançar o céu. Então, o jubileu, que nos traz essa esperança do céu, ela tem as suas raízes na Sagrada Escritura, em particular no Antigo Testamento. Nos diz o livro de Levíticos que a cada 50 anos irá se realizar o dia da expiação, quando a misericórdia do Senhor será invocada sobre todo o povo. O som da trombeta anuncia um grande acontecimento de libertação. Santificareis o 50º ano e anunciareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Então, os judeus, eles tinham de tempos em tempos, de 50 em 50 anos, eles já tinham essa expectativa, de que a cada 50 anos Deus lhes dava algo a mais, uma graça especial para se libertarem das faltas, dos pecados, das más inclinações, mesmo até do ponto de vista material, as dívidas que tinham, eram dívidas já sanadas por causa desse período. Então nos diz ainda que era uma espécie assim, de perdão geral com o qual se permitia que todos voltassem à sua situação originária. Pensando assim, quase que voltando à origem, isto é, antes de Adão e Eva, no sentido de perdão nessa perspectiva, Com o cancelamento de todas as dívidas, a restituição da terra e a possibilidade de gozar novamente a liberdade própria dos membros do povo de Deus. Então a igreja, tendo isso aqui presente, ela foi realizando de tempos em tempos os jubileus. Então na história da igreja tivemos muitos tipos de jubileus. Normalmente, vamos pensar assim, de um ponto de vista ordinário, esses jubileus são de 25 a 25 anos. Nós tivemos o último jubileu no ano 2000, um grande jubileu pelo início depois do novo milênio. Então também lá o Papa naquela época, no caso João Paulo II, determinou uma série de práticas espirituais que as pessoas faziam e alcançavam a libertação dos seus pecados, a purificação da sua alma, conseguiam as indulgências plenárias, depois mais no final, depois já vamos falar um pouquinho sobre isso. Conseguiam então as indulgências plenárias para, com a alma limpa, no futuro, alcançarem o céu. Então, este ano, sabemos que com essa visão, também
o Papa pediu que nós realizássemos uma peregrinação, que não precisa ser uma peregrinação como daqui a Aparecida, por exemplo, né? Vai ser uma coisa mais curta, mais simples, mas, de certa maneira, uma pequena peregrinação até uma igreja jubilar, e naquela igreja jubilar você, rezando, já conseguirá, então, essa graça de Nosso Senhor. Então, qual que era, assim, se nós perguntássemos, bom, qual que é o ponto principal do jubileu? Então, o que Deus quer para nós através do jubileu? Não somente desse, né, mas de todos os outros que vierem. Então, o que Deus quer é realizar aquilo que Ele prometeu. Né? Se você pega o Catecismo da Igreja Católica, eu vou ler aqui para vocês. No Catecismo da Igreja Católica, se você pega o texto sobre a esperança, né? Então, o que é a esperança? Né? Então, a esperança, em resumo, é um elemento essencial da vida cristã, baseado na promessa de Deus de nos dar a vida eterna e a felicidade eterna. Então, isto é a esperança verdadeira, né? Uma esperança real. Então, o que Deus quer para nós? O que eu quero? O que eu desejo? Eu desejo que, através desse período que eu esteja na Terra, lutando, né, para confessar os pecados, lutando para que eu possa melhorar, lutando pela santidade, eu possa conseguir, no final da minha vida, alcançar o céu. Então, Deus prometeu isso para nós. Deus já tinha dito através de Jesus Cristo, o próprio Cristo falou assim: vou preparar-vos um lugar. Então, se eu sou fiel a Deus, se eu mantenho essa luta cotidiana, né, todos os dias contra a minha própria pessoa, né, contra o meu modo de ser, contra as minhas inclinações, se eu luto para ser cada vez mais amável, né, mais cortês, para que seja um bom pai de família, um bom esposo. Então, na medida que eu vou lutando, então Deus prometeu. Olha, eu preparei já um lugar para você. Então, essa é a nossa grande esperança. Às vezes, quando nós falamos da esperança, nós a colocamos apenas em motivos mais humanos. No sentido assim, bom, eu vou adquirir tal coisa, vou comprar tal coisa, vamos ver se as coisas melhoram, né? Vamos ver se aqui o país também tem uma certa esperança que o país, sim, de certa maneira, a gente tem uma esperança que o país melhore, sem dúvida. São pequenas esperanças, né? Mas não é a verdadeira esperança, né? Também não é lógico que todo mundo quer que as coisas melhorem e cresçam, se desenvolvam, né? E para o bem da minha família, né? A gente sempre pensa assim, pelo bem da minha família. Então é uma esperança, sem dúvida. Eu espero nisso. Mas é uma esperança humana. Pode ser que não dê certo. De repente acontece algo que atrapalha tudo, né? E eu tenho que desistir de tudo, então não vai dar certo. Então não é uma esperança assim real, nesse sentido que Deus está pedindo para nós. Então a esperança real é a esperança do céu, né? Então continua dizendo o catecismo, ela nos permite, né, a esperança, né, nos permite confiar em Deus e na sua bondade e nos motiva a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar o contrário, né? É que não há nenhuma esperança. Né? Então as pessoas que não têm esperança, né, são as pessoas que desanimam.
A pessoa que não tem esperança, ela entra em desespero. Talvez já tenhamos passado por isso, né? Quando você não tem perspectiva nenhuma, quando você nem confia mais em Deus, né? E que você pensa que está tudo acabado, que tudo tem que desistir das coisas, então daí você afunda, né? Afunda, tem depressão, pensa em suicídio. E há pessoas que chegam a esse termo, né? Talvez mesmo nós conhecemos gente que chegou a isso, né? Tentou isso, né? Tentou várias vezes até, né? Algum tempo atrás eu estou ajudando uma pessoa que tentou 4 vezes. Não deu certo nenhuma, o suicídio, graças a Deus, né? Então vamos tentar animá-la, dar uma perspectiva cristã, né? De uma grande esperança de futuro, mais sobrenatural, não humano. Então, se nós não temos esperança, digamos assim, o desconsolo é muito grande, né? Então, o demônio ele está sempre interessado que nós desanimemos, sempre, né? Então, se por acaso você desanimou, né, por alguma coisa e perdeu essa visão sobrenatural das coisas do futuro, né, das coisas do céu, então isso aí é uma coisa demoníaca. É o demônio que vai estar te insuflando, né, a ficar cada vez mais triste, né, muito triste. Tem um livro chamado A Divina Comédia, né, que eu acho que talvez algum de vocês já tenham lido, Dante Alighieri, né? Em que ele vai, de uma forma assim um pouco imaginativa, vai criando como é o céu, o purgatório e o inferno, né? Dentro da imaginação dele. De certa maneira, tem muitas coisas lá que de fato batem realmente com a realidade, né? Mas é interessante a leitura porque é muito boa. Então, no inferno, ele vê o inferno assim como se fosse uma porta, né? E na parte superior da porta está escrito: deixe aqui toda a sua esperança. Agora vai ser condenado. Isto é, nunca mais você vai ver Deus. Nunca mais você vai desfrutar de Deus. Agora você só vai sofrer. Então não adianta mais ter esperança. Acabou. Então tem muitas pessoas que entram, entre aspas, no inferno assim. Pessoas totalmente desanimadas, totalmente sem uma visão de nada, nem não tem confiança em Deus, né? É como se agora na Terra já estivessem vivendo o inferno, sem nenhuma esperança. Então é por esse motivo que a cada 25 anos a Igreja vai nos animando a pensar na esperança, a pensar naquilo que virá depois. E na medida que nós vamos pensando naquilo que virá depois, naquilo que Deus prometeu a cada um de nós, que é a nossa salvação, se nós lutarmos, né, para vivermos a vontade do Senhor, então o nosso espírito se enche de alegria. O nosso espírito se enche de alegria quando nós pensamos na morte também. Tá certo que custa a alguém, né? Principalmente quando você ama muito uma pessoa e ela nos deixa. A tristeza é natural. Eu acho que se não ficássemos tristes, até seria um pouco estranho, né? Mas, dentro do seu coração, você tem a esperança
né, de vê-la um dia, né? Quer dizer, a pessoa foi ao céu, eu também luto para chegar ao céu, e essa esperança me anima interiormente, porque eu vou vê-la em breve. Quando um santo morre, ele diz assim para aqueles que vão ficar aqui na Terra: até logo. Olha que interessante, né? Olha, espera só um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente se vê de novo. Essa é a perspectiva do santo, né? Quando morre. Então, quando nós olhamos tudo aquilo que nós fazemos hoje aqui na Terra, por Deus, então tudo isso que eu faço tem um valor imenso. Não é nada perdido, né? Por exemplo, quando você reza, cumpre o seu plano de vida espiritual, quando faz a sua oração, reza o terço, vai à missa, faz um esforço talvez ir à missa durante a semana, né? Quando você se sacrifica, né, pelos seus filhos, pela sua esposa, quando você trabalha bem, né? Tudo isso tem um valor enorme diante de Deus. Enorme. Porque se nós somos fiéis a isso, vamos ganhar o céu. São José Maria, certa vez ele disse uma frase assim que para mim é uma coisa assim, bastante impressionante, assim, me ajuda muito também na minha vida como fiel da prelazia, né? E também da prelazia do Opus Dei, e também como sacerdote, né? Em que ele dizia assim: eu garanto aos meus filhos, os filhos espirituais, né? Aqueles que estão do Opus Dei, eu garanto aos meus filhos espirituais que, se cumprirem o plano de vida espiritual, né, a oração, terço, bom, todo aquele conjunto que muitos de vocês já estão lutando para cumprir e colocar em prática, né, que não é nada fácil. Mas aqueles que lutarem, né, para cumprir o plano de vida espiritual, eu digo para vocês que todos são predestinados ao céu. É uma palavra forte, né? Quer dizer, você é predestinado. Quer dizer, é como se dissesse assim: se você fizer tudo direitinho, é batata, é certeza que você chega no céu. Então isso me anima, né? Quer dizer, só o fato de pensar nisso dito por um santo ainda, né? Então me ajuda muito a trabalhar mais por Deus, a fazer as coisas bem feitas, né? A realizar aquilo que Deus está me pedindo hoje, né? Porque depois eu tenho uma grande esperança, né? Uma grande certeza de que eu vou chegar na vida eterna. Se nós não chegássemos na vida eterna, ou se desanimássemos pela vida eterna, de fato, a realização das coisas do mundo não teria nenhum valor, né? A gente pensa assim: pô, se eu tenho certeza que não vou me salvar, né, de que eu vou me condenar, então por que eu fico aqui me cuidando da minha família, cuidando de cumprir os mandamentos de Deus, né, e acreditar na igreja? Não tem nada e nenhum sentido tudo que nós façamos. Mas, olha, tudo aquilo que você faz, e fazendo por Deus, tem um sentido maravilhoso, né? O fato de, por exemplo, virmos aqui, né, nessa segunda-feira à noite para assistir um recolhimento, talvez um pouquinho cansados, né? Alguns vieram de longe aí, um pouco cansados, né? Mas eu estou vindo. Por que você está vindo no recolhimento? Para ter formação? Sim, é verdade. Está tendo uma boa formação aqui, dada pela obra. Mas eu estou fundamentalmente vindo aqui porque eu estou me alimentando das coisas boas de Deus,
Porque eu me alimentando, eu vou ter mais capacidade de chegar ao céu. No fundo é isso. E por que você se confessa com frequência? Mesma coisa. Senão não se confessaria. Não teria sentido. Quando São José Maria ele falava da esperança na vida eterna e de tudo aquilo que nós realizamos, ele dizia assim, vale a pena. É uma expressão assim, muito famosa para São José Maria Escrivá, né? Quer dizer, vale a pena o quê? Então, vale a pena lutar. Vale a pena ser um bom católico. Vale a pena ser um bom pai de família. Né? Vale a pena ser um bom trabalhador. Por que vale a pena? Porque depois você vai ter um prêmio. E não é uma probabilidade. É uma certeza. Então, isso é esperança. A esperança não é uma probabilidade estatística, né? Que talvez dê certo. Não. Se você fizer tudo direitinho, como Deus está mandando, né? Como você tem aprendido, se fizer tudo bem, né? Vai chegar no final da sua vida e Deus vai te conceder a vida eterna. Tudo bem, a gente pode chegar à conclusão, bom, temos o purgatório, tudo bem, concordo, para limpar a nossa alma, né, das manchas. Mas quem está no purgatório vai para o céu. Então, se nós entrarmos no purgatório, dar graças a Deus. Você não vai para o inferno. Não dá mais. Não dá. Entrou no purgatório, beleza. Está garantido, já está resolvido o problema. Né? Então, a vida eterna, né? A vida eterna, ela é uma coisa assim impressionante, né? Que como nos ajuda a pensar, né? E você tem desejos, tem a grande esperança assim da sua vida de alcançar a vida eterna? O que está gravitando no seu coração, né? Aquela expressão de Jesus, servo bom e fiel, porque foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as coisas grandes. Entra na alegria do teu Senhor. Então, servo bom e fiel, porque você foi fiel nas coisas pequenas. Você foi fiel todos os dias da sua vida. E se por acaso algum dia você não foi fiel, você confessou. Então foi fiel. Entende? Aqui na Igreja Católica, digamos assim, a Igreja Católica tem o que nós podemos chamar de toda a farmacopeia para a salvação da pessoa. Não há motivo nenhum para a pessoa ficar triste, desesperada, né? Desconsolada. Não há. Né? Se cometeu uma burrada, vamos supor assim, cometeu uma burrada bem grande, né? E faltei com a fidelidade a Deus e a minha família. Então confessa. Arrependa-se da sua falta. Né? Pronto. Do ponto de vista de Deus, é o suficiente. Pronto. Quer dizer, não há motivos nenhum para que fiquemos desolados, né? Então, aquele que é fiel nas coisas pequenas, Deus vai nos confiar as coisas grandes. Então, Deus foi, aos poucos, através de Cristo, foi aos poucos dando essas orientações, né? Foi mostrando uma série de promessas que ele foi demonstrando a nós, e essas promessas todas, elas vão sendo cumpridas pouco a pouco. Depois que nós morrermos, né, e já estivermos no céu, então a esperança se acaba. Ela não será mais necessária, você já está
aquilo que você queria, aquilo que foi prometido, já foi realizado. Então, eu não preciso mais de esperança. E também a fé. A fé é acreditar em algo que não estou vendo, né? Então lá você vai ver Deus. Então, acabou a fé. Então, só fica a caridade, que é o amor de Deus. Então, essa é a nossa grande esperança, né, do céu. E agora, então, para que vocês possam ganhar então, a indulgência plenária, né, só relembrando um pouquinho. Então, a indulgência plenária, ela limpa todas as manchas da alma. Essas manchas têm o nome técnico, chama-se pena temporal. Toda pena temporal, essas manchinhas que estão aqui, né, também chamadas de relíquias do pecado, as sobras do pecado, isso é apagado com uma indulgência plenária. Se não apaga aqui, apaga no purgatório. Tá? Então, porque no céu não pode entrar com nenhuma mancha, né? Então, para que você possa alcançar a indulgência plenária no ano jubilar, relembrando, você precisa de 5 condições fixas e uma variável. Então, a primeira condição fixa, que você esteja em estado de graça. Se estiver em pecado mortal, não receberá. Então, tem que ter estado de graça, tem que ter já a alma limpa. Então, primeiro, estado de graça. Segundo, detestação do pecado. Não quero mais pecar. Também, quando a pessoa se confessa, ele faz esse propósito. Não quero mais pecar. Então, estado de graça. Depois, detestação do pecado. Terceiro, confissão. Né, pode confessar durante a semana da recepção da indulgência. Comunhão, né? Também a mesma coisa, comunhão durante a semana. De preferência, a igreja pede que você receba a comunhão no dia que vai receber a indulgência, mas também não é uma coisa necessária, pode ser durante a semana. Depois, em quarto lugar, que você... A confissão, já falei? Já. Então, a confissão, uma coisinha só, que ela tem uma validade de 8 dias, a confissão. Então, em 8 dias você consegue ganhar a indulgência, só isso. Né? Depois, a comunhão também uns 7 dias. Né? Depois, em seguida, você reza pelo Papa. Né? Você reza pelo Papa. No caso do rezar pelo Papa, você pode rezar um Pai Nosso, pode rezar qualquer oração. Geralmente a igreja pede que você peça aí por uma razão, pode ser um credo, né? Então só simplesmente rezar pelo Papa e já pelas suas intenções e pronto, né? Depois já está resolvido, né? E então essas condições todas, né? Com as condições todas, então você daí entra, né, no ano jubilar, que é a visita à igreja. Né? Você vai numa igreja, né, jubilar. Só o fato de você ir até aquela igreja jubilar, né, e estar lá rezando, visitando, né? Lá em Roma tem as portas jubilares, né? As portas das igrejas também. Passou na porta, então, é sempre uma obra concreta, né? Quando você realiza essa obra concreta, você, vivendo essas condições anteriores, você já automaticamente já consegue a indulgência, né? Então é importante isso para nós, né? Quer dizer, é importante que nós vivamos isso, uma ocasião a mais, né? Para que nós possamos ir alcançando mais uma vez a graça de Deus, para que possamos limpar cada vez mais o nosso coração, né? Então que Deus, né,
nos ilumine nesse ano jubilar, que é um momento assim de pensar muito na esperança, né? Se você está um pouco desanimado por alguma coisa, talvez não está aceitando bem a cruz, né? Entra um pouquinho de orgulho aí no meio, né? De não ter alcançado aquilo que você pretendia, né? Então tudo isso, né? Tudo isso faz com que nós fiquemos um pouco desanimados. Mas o problema é nosso, não é de Deus, né? Mas se nós levarmos avante aquilo que Deus está nos pedindo, nós também um dia estaremos todos juntos no céu, e é para sempre, né? É bom pensar no céu, né? É bom pensar naquilo que realmente vale a pena, né? Nós tivemos ontem, né, a Assunção de Nossa Senhora. Então é impressionante porque Deus premiou, né, Nossa Senhora com a graça de ser assunta ao céu. Não se sabe exatamente se Nossa Senhora morreu, ressuscitou automaticamente, né, porque não houve corrupção do corpo de Nossa Senhora, e já subiu ao céu. Ou simplesmente dormiu e subiu ao céu. Mas de qualquer maneira, ela foi assunta ao céu, né, recebeu o grande prêmio para sempre de estar na vida eterna. Então que peçamos a Maria Santíssima que nunca desanimemos, que olhemos para cima, olhar para o alto, e para que nós possamos ter esse coração, né, com desejo, né, de chegar um dia, né, com muita esperança, ao céu que Deus preparou para cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.